pensando em voltar ao Spotify Premium? Isso. É uma boa ideia. Premium, você pula quantas vezes quiser. Ouve música sem a... Simples assim. Ouça todas as suas favoritas, quando quiser, sem limites. Sentindo-se Premium. Toque no banner para saber mais. Boa noite a todos, com muita alegria que a gente se encontra para o Evangelho dessa noite. Confesso que, e acho que vocês perceberam isso, né? Eu estou há algum tempo meio afastada, mas retornando agora, retornando muito feliz. Espero que hoje estejamos todos em sintonia. Graças a Deus nós temos aí recursos, né? Então, nós estamos apenas afastados fisicamente, mas em pensamento, todas as noites ou durante o dia, fazendo o nosso evangelho, nos comunicando, né? Porque a comunicação virtual, essa comunicação digital tem nos auxiliado bastante nesse momento de reclusão, de convívio social, né? Então, para dar início, eu quero convidar todos para a nossa prece, né? Então, vou continuar com a musiquinha aqui no fundo. Pai de misericórdia infinita, Mestre Jesus, companheiros da espiritualidade,
nós vos pedimos nesse momento que possam estar conosco, nos acompanhando, que possa nos envolver nessas vibrações amorosas, abrindo a nossa consciência e abrandando os nossos corações, e que possamos, Mestre Jesus, através do vosso Evangelho, temos olhos de ver e ouvidos de ouvir, que as lições do Evangelho dessa noite caiam como um bálsamo nos nossos corações. Sustenta-nos, Mestre, nas provações da vida, e que a nossa caminhada possa ser sempre pautada no seu Evangelho, agradecendo, Mestre Jesus, pela ambientação, agradecendo aos amigos espirituais, pelas energias direcionadas a nós, e agradecendo ao Pai de misericórdia infinita, que nos dá o dom da vida, para trilharmos e chegarmos à perfeição. Então, mais uma vez, pedimos, Mestre Jesus, se conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Meus caros amigos, hoje, ele vai contemplar o capítulo 17, né? Sede perfeitos, e ele vai se ater ao item 6, que é Kardec fazendo comentário sobre a parábola do semeador. Mas para nós começarmos a falar da falar do comentário de Kardec, eu queria relembrar a parábola do semeador, uma das parábolas mais conhecidas, mas eu acho que vale a pena nós lermos o trecho da parábola do semeador, que diz assim: Eis que o semeador saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. E vieram os pássaros do céu e comeram-na. Uma outra semente caiu em lugar pedregoso, onde não havia muita terra, mas nasceu assim mesmo, embora a terra não tivesse profundidade. Mas tendo o sol se erguido, a queimou, e como ela não tinha raiz, secou. Outra, igualmente, caiu sobre os espinhos, e cresceram os espinhos, e esses a sufocaram. Uma outra caiu, finalmente, em boa terra, e dava frutos. Alguns grãos rendiam 100 para 1, outros a 60 e outros a 30. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Então, a parábola do semeador, ela tem assim uma conotação muito ampla, né? Porque logo no início, já quero me ater aí, eis que saiu o semeador a semear. Já começa com uma ação. O semeador sai a semear, ele vai, né, para a semeadura. Jesus, que é o semeador, né? Jesus sempre foi ao encontro daqueles que necessitavam. Nunca, em hipótese alguma, ele abandonou, né, ninguém que o fosse procurar. Em algumas situações, alguém foi procurá-lo, em outras, ele é que foi. E ele foi recorrer, ou ele foi amparar aquele necessitado, e em especial nessa parábola, ele vai falar com quem? Na verdade, ele vai falar com os agricultores. Então, pensar primeiro assim, o que vinha ser parábola, né? Então, parábola é uma história simples. Né? É uma história curta, onde alguns eventos têm elementos que são esses eventos da vida cotidiana.
Então Jesus falava de maneira muito simples. O Evangelho de Jesus é dito de maneira simples. Simplicidade não quer dizer que seja algo pequeno, não é isso. Simplicidade é assim, é para tocar a todos, mas de uma profundidade muito grande. Mas cada um entende da maneira que se permite entender, né? Na necessidade de cada um daquele momento. Eu acho que vocês percebem isso. Existem trechos do Evangelho que, num determinado momento, você interpreta de uma maneira. Aí você está passando por uma outra fase da vida, você interpreta de outra. Então Jesus, como um grande pedagogo que é, e na época para os judeus falar por parábolas era muito comum também, Jesus utilizava desse recurso pedagógico. Porque falar histórias, e quando tem personagens fortes, quando tem ações voltadas à moralidade, isso deixa marcas no espírito. E era isso que Jesus queria, nos marcar de alguma maneira. Então já começa uma pequena reflexão aí. Uma pequena não, uma grande, uma profunda reflexão, na verdade. É assim, quais são as marcas que Jesus tem deixado em cada um de nós? Porque Jesus já saiu e semeou. E Jesus não semeou só uma vez, Jesus continua semeando no coração de cada um de nós. Porque o que é a semente, né? Então, Jesus é o semeador. A semente são suas palavras, o seu evangelho. E essa semente é de grande valia, porque é uma semente onde ele deixou não palavras soltas no ar, porque tudo que ele falou, ele exemplificou. Então, isso nos deixa marcas profundas. De saber, como ele mesmo disse, que tudo que ele fez nós poderíamos fazer e muito mais. E exemplifica cada um dos seus ensinamentos. Mas esse ensinamento ele não pode ficar solto, perdido assim só nos nossos pensamentos. Porque assim como o semeador saiu a semear, e sair a semear é uma ação, Jesus espera de nós uma ação também. E qual é a ação que Jesus espera de nós? É a nossa renovação, a nossa transformação íntima. Então nós já falamos do semeador que é Jesus, da semente que é o seu ensinamento e o terreno. Porque a gente vê aqui que a semente foi lançada. E ela caiu em vários tipos de terrenos. Quem são? O que é, né? Qual é o significado desse terreno para todos nós? O terreno é o coração de cada um de nós. Como nós estamos recebendo o Evangelho de Jesus, esse ensinamento? Bom, primeiro que eu gostaria também de pensar como era na época de Jesus. Como os agricultores receberam o ensinamento de Jesus. Porque lá, na época, lá na Palestina, os agricultores, eles não tinham a cultura agrícola como é hoje. Naquela época, eles plantavam, colhiam, logo depois da colheita, eles semeavam primeiro e depois eles aravam o terreno. Então, a semente era lançada num terreno cheio de pedras, cheio de espinhos, cheio de erva daninha, um terreno ainda não preparado. Era lançado a semente ali. Depois, a semente, depois disso, a terra era arada, para daí a semente começar a germinar. Mas e hoje? Como que é? Né? Como que é a agricultura de hoje? Hoje a agricultura já se modificou muito através do progresso da inteligência do próprio homem, né? Então hoje nós temos o quê? Hoje nós aramos antes, preparamos o terreno antes de receber a semente. Como é esse preparo do terreno? Então é passado o arado. Às vezes o arado não é algo, um homem arando, às vezes uma máquina arando, né? Um terreno vasto. Antes era um pequeno terreno, hoje são terrenos enormes, né? Prepara, olha a terra, mede o pH da terra, ajusta se o pH não está bom. Aí é que vai semear. Então o terreno já está mais preparado para receber essa semente. Então Jesus, vamos pensar lá na época de Moisés, né? Então antes de Jesus, vários outros messias chegaram até aqui à terra. Moisés pega um terreno muito pouco preparado.
Né? Então, um terreno ainda assim, cheio de erva daninha, cheio de espinhos, mas faz o seu trabalho, semeia. Algumas sementes, pode ser que tenham dado alguns frutos, outros não tenham dado fruto nenhum. Alguns 100 para 1, né? Uma semente deu 100, outra semente deu 30, outra 60. Mas um terreno com pouco preparo. Aí veio Jesus, preparar um pouquinho mais o terreno, mostrando a verdade da vida, a lei do amor. Recebemos Jesus, ainda com pouca compreensão do que Jesus realmente tinha vindo fazer aqui. Mas Jesus vem com essa parte, com todo o poder e bondade, e na sua inteligência e com a pedagogia do amor, e vem demonstrando que era só pelo amor que nós conseguiríamos perdoar o nosso companheiro, era só pelo amor que nós daríamos passos um pouquinho mais largos. Certo é que nós mesmo lá estamos ainda com o nosso terreno pouco preparado. Mas ele faz uma promessa e fala que o Consolador prometido viria. E aí, em 1800, chega o Espiritismo, através dos Espíritos, e Kardec codifica. E o que é esse momento, né? É um momento onde mostra que nós somos espíritos imortais, que nós não vivemos uma única existência, que nós estamos aqui na Terra por um determinado prazo, e que o planeta Terra é uma verdadeira escola onde o espírito aprende para que ele possa progredir. Mostra através dos espíritos, né? Através da mediunidade de algumas jovens, que o espírito prevalece a matéria, né? Que nós somos imortais. Traz uma grande esperança para todos nós. O terreno já estava mais preparado. Então agora nós vamos pensar no nosso terreno. Então vai ser um momento de bastante reflexão. E para poder pensar, eu quero até trazer para vocês algumas reflexões minhas, que eu acho que a ilustração, quando a gente traz coisas que estão no nosso coração, a gente toca mais as pessoas, que quero que Jesus fazia, né? Então, eu não sou Jesus, mas procuro utilizar da pedagogia e procuro utilizar muito da natureza. E nessa manhã, eu encontrei esta folha aqui, né? E imediatamente eu recolhi a folha, estava caída. Não, minto, ela ainda estava na árvore, quase que caindo. Eu peguei e retirei. Por quê? Porque na hora que eu vi essa folha, dessa cor alaranjada, na hora me veio a cabeça: ô natureza bela, nós estamos no outono, né? Qual é esse tempo do outono para nós? Então, saímos do verão, chegamos ao outono. O outono traz aquele momento de introspecção, é um momento de renovação, onde as folhas estão caindo para que outras possam florescer, né? Então, é onde os dias são mais curtos no outono, os dias, então amanhã demora, né, para amanhecer, e anoitece muito mais cedo. Por ter esse prazo pequeno, né, de sol, as árvores praticam um pouco o processo de fotossíntese, e por isso que as folhas vão caindo, né? Para nós, seres humanos, o que deve representar o outono? É uma reflexão. O que está representando para você esse outono? Esse outono ainda atípico, né? Um outono onde nós estamos vivenciando aí um momento de reclusão, um momento de pouco contato social, a não ser pelas redes sociais. Nós estamos vivendo plenamente o outono da nossa existência. Mas o outono é um momento tão oportuno, porque é onde nós estamos processando a nossa transformação. E é uma transformação íntima, onde nós vivenciamos o eu comigo, eu vivencio o eu comigo mesmo. Onde eu vivencio, dentro do meu lar, a convivência familiar.
que há muito nós não fazíamos. E agora nós estamos sendo convidados de uma maneira mais efetiva a fazermos isso, né? Pela própria reclusão. Então é um momento que nós temos que participar bastante e agradecer bastante a Deus por Ele nos dar essa oportunidade. Então vamos aproveitar esse outono e fazer essa reflexão da parábola do semeador que Kardec nos convida. Então agora vamos analisar a questão da semente, né? Eu até peguei hoje, estou trazendo uma semente aqui também, olha, estão vendo? Isso aqui é uma semente de uma fruta que é a ameixa. Vendo? Dentro desta semente há a ameixa. Quantas ameixas há nessa semente? Não sei. Pode ser que haja uma, pode ser que haja várias, pode ser que não haja nenhuma. Porque quem vai fazer essa semente se transformar em ameixa? A própria natureza faz isso. O sol virá, a chuva virá. E o terreno vai aproveitando dessas oportunidades até que se floresça e frutifique. Agora vamos trazer para nós. A semente do Evangelho de Jesus já foi lançada para todos nós, indistintamente, para todos, da mesma maneira. O que importa saber é como está o meu terreno. Porque a chuva virá, o sol virá, o vento virá, as 4 estações virão. Como eu estou aproveitando cada momento para que o solo do meu coração possa florescer e frutificar. Assim como o semeador saiu a semear, eu preciso de ações. Então, trazendo aqui aqueles quatro momentos da parábola do semeador, o primeiro momento é sim, uma semente caiu em um lugar pedregoso, onde não havia muita terra, mas nasceu assim mesmo, embora a terra não tivesse profundidade. Bom, se ela cai num lugar pedregoso, não, minto, já estou caindo para o segundo. Primeiro ele fala assim, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vieram os pássaros do céu, e comeram-na. Será que eu estou deixando a semente cair ao longo do caminho e deixando que os pássaros venham e levem a semente sem ela mesmo chegar ao solo, né? Sem criar raiz, sem nada? Imediatamente já é levado. O que é isso? É quando vem a palavra, a verdade, as palavras de Jesus do Evangelho e não me tocam. Não passam nem por consciência, nem para sentimento. Eu sou indiferente às palavras de Jesus, ao Evangelho de Jesus. Esse é o primeiro ensinamento. Qual é o segundo, né? O segundo terreno. O segundo terreno, ele fala assim, uma outra semente caiu em lugar pedregoso, onde não havia muita terra, mas nasceu assim mesmo, embora a terra não tivesse profundidade. Quem são esses daí? Escutam a palavra, escutam o Evangelho e até se identificam, gostam do Evangelho, acham as palavras de Jesus maravilhosas, se identificam no ensinamento. Mas quando vêm as dificuldades da vida, eu me rebelo. E aí eu deixo tudo. Né? Porque as coisas não foram da maneira como eu queria. O que está acontecendo aí? É muita superficialidade. Né? É o Evangelho na sua superficialidade. Não tem raízes profundas, as raízes ainda são frágeis. Não tem a construção da fé. O Evangelho ainda não traz esperança. Por quê? Porque não tocou com essa. Porque Jesus não conseguiu trazer marcas naquele indivíduo. Jesus plantou? Plantou. Jesus enviou o sol, inclusive enviou o sol da verdade. A verdade máxima do seu Evangelho, que é a lei do amor. Mas Jesus espera que cada um, a seu tempo, compreenda isso.
Então, se ainda o terreno não é fértil, se ainda o terreno está cheio de pedra, Jesus aguarda, né? Que o terreno possa ser limpo, arado, para que um dia esse evangelho possa formar raízes mais profundas. Aí no terceiro ele fala assim que as outras sementes caíram entre os espinhos. E aí cresceram os espinhos e sufocaram. Kardec, nas suas colocações, Kardec faz a reflexão para os espíritas. E realmente nós estamos falando, Kardec está falando com os espíritas. Nós espíritas, será que o evangelho está caindo no nosso solo cheio de espinhos? Onde eu pego o ensinamento do evangelho, o ensinamento de Kardec, dos espíritos, e fico ali preso naquela condição de quero ver mais os fenômenos mediúnicos, quero mais saber o que vai acontecer, quem eu fui, o que vai acontecer no meu futuro. Mas quando nós somos convidados a nos modificar, quando eu peço a cura, a minha cura espiritual, e eu sou convidada a operar mudanças dentro de mim, que daí a cura vem, aí eu desisto. Os espinhos vêm e me sufocam. São reflexões que eu tenho que estar fazendo, sabe? Eu não tenho tempo de ir na casa espírita, então virem por mim, vá lá, peça um passe. Não que nós não possamos fazer isso, eu sempre digo que nós devemos fazer. Isso é um ato de caridade. Mas o ato, nós precisamos agir. O movimento se faz necessário. Ninguém se transforma porque o outro quer. Nossa transformação exige um determinado tempo e um determinado esforço de cada um. E é isso que Jesus está nos pedindo e convidando, cada um no seu esforço, na sua batalha diária. E não está pedindo para que isso seja feito assim, olha, de um dia para o outro. Porque assim como a natureza não dá saltos, o nosso progresso espiritual não dá saltos. O importante de se transformar dessa semente nesse fruto ameixa, esse processo que se dá de semente até chegar na ameixa, isso é que é a nossa vida. Isso é que se faz importante. O que eu faço para dar o fruto? Jesus nos deixou todo o ensinamento para que isso se processe de maneira contínua e natural. Mas nós, em alguns momentos, nas dificuldades, nós teimamos em querer desistir. E aí vem o último terreno que ele fala assim: o outro caiu finalmente em boa terra, naquela terra que vai frutificar. Mas mesmo sendo a boa terra, e recebendo o sol, e recebendo a chuva, e recebendo o vento, cada um tem o seu tempo. Então, pode, dessa semente, dar um fruto. Outro dessa semente pode dar 30 frutos. Outros dessa semente dar 60. E outros dessa semente dar 100. Se multiplicar de maneira que sempre estará dando frutos. Ou seja, vai estar colaborando com Jesus na propagação do Evangelho. E não na propagação do Evangelho apenas nas palavras, mas na propagação diária do Evangelho através dos seus atos. E começam em pequenos atos, dentro do nosso lar, para conosco, nos amando. Porque para poder amar o próximo, ama seu próximo como a si mesmo. Nós precisamos nos amar. Então, de novo, a folha do outono. Que nós possamos, nesse outono tão propício, que Jesus está nos dando a oportunidade da transformação, que nós olhemos para a natureza nesse outono, vendo as folhas caírem, que nós possamos deixar também
as nossas folhas do homem velho caírem, para que amanhã, quando chegarmos na derradeira primavera da nossa existência, nós possamos florescer. E florescer de uma maneira onde, depois dessa florada, nós possamos dar frutos. Que esta semente dê fruto. Não importa se a sua sementeira vai dar uma frutinha, mas que essa fruta possa ser regida por muito esforço, pelo trabalho contínuo, da fé, da esperança, que nós possamos usar de tolerância, paciência, resignação, que nesse momento onde nós estamos aí reclusos no nosso lar, nós possamos estar trabalhando o nosso solo. Que o nosso solo seja trabalhado de maneira contínua, possamos regar. Jesus está nos mandando. O Evangelho na nossa casa espírita está acontecendo continuamente. Isso é uma forma de nos regar. Regar nossa intimidade, regar o nosso íntimo. Por quê? Porque o Evangelho nos traz esperança. E nós estamos convidados a todo momento a praticarmos o bem e a caridade. Ainda mais nos momentos que nós estamos passando agora. A todo momento nós estamos, o Evangelho está nos convidando, né? E aí a vida nos convida. Porque quando nós estamos preparados, a vida nos convida. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho chega. Verifica se o trabalho não está chegando e você está recebendo isso no meio dos espinhos, na primeira ou na segunda dificuldade. Eu caio na indiferença, no materialismo, falar, agora eu não tenho tempo para isso. Agora eu tenho que cuidar de outras coisas. Agora eu tenho que ganhar dinheiro. Agora eu tenho que cuidar da minha vida profissional, do meu crescimento. Tudo isso faz parte do nosso crescimento. Mas o maior crescimento, e é aquele que nós buscamos, é o crescimento espiritual. É modificarmos, é progredirmos moralmente. Esse é o convite feito. Né? E aí, eu quero encerrar o nosso Evangelho. Eu peguei umas palavras de Emmanuel, lá do livro Pão Nosso, no capítulo 25, Emmanuel diz assim, olha, ele está falando sobre as palavras do Evangelho e sobre as dificuldades, né? Ele fala assim, aceita e cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde, o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos. Talvez agora, nesse momento que nós estamos passando, nós estamos sendo visitados, né? Pelo anjo da angústia. E aí, esse anjo da angústia, que nós temos que agradecer, ele está nos indicando novos rumos. Quais os novos rumos da nossa existência? O que realmente eu quero? Vamos colocar uma cadeira, sentarmos e refletirmos o que realmente eu estou desejando. Como eu tenho trabalhado o meu terreno íntimo. E se eu não estou trabalhando adequadamente, que eu possa começar agora. Me adequar para que eu possa, o arado às vezes, esse arado, sulca a terra de uma maneira tão grosseira, né, mais profunda. Mas às vezes é isso que eu necessito. Que formem sulcos mais profundos em mim, para que eu mude o rumo da minha existência. Porque às vezes eu estou num rumo só, né? E aquele rumo, eu não posso, às vezes, querer mudança operando da mesma maneira. Então, só vai acontecer diferente se eu fizer caminhos diferentes. Então, caminhos diferentes, às vezes, o arado vai fazer sulcos diferentes na minha existência. E sulcos profundos. Sulcos profundos doem. Pega pesado, dói. Lá dentro, no nosso âmago, no fundo do nosso coração, da nossa intimidade, dói. Mas é Ele que vai nos mostrar novos caminhos. Deixar o homem velho e deixar florescer e frutificar o homem novo. A semente está aqui. Sedenta
por se transformar de semente em fruto. Jesus está nos convidando. E fica aí a reflexão. Como está nosso terreno para que essa semente se transforme nesse fruto? Que tenhamos bons frutos a partir de hoje. Então, eu vou encerrando por aqui o Evangelho dessa noite e aproveitando então todas essas reflexões, eu quero convidar a todos vocês para fecharem os olhos e elevar os vossos pensamentos, convidando o Mestre Jesus e os amigos espirituais para nos acompanharem através do nosso pensamento, que possa nos envolver em muita luz, que os nossos lares recebam essa luz, Mestre Jesus, que todos os cômodos da nossa casa recebam a Tua presença, Mestre, deixando a Sua paz e harmonia. Sustenta-nos, Mestre Jesus, nas provações e nas lutas diárias. Que o Seu Evangelho esteja sempre em nossos corações e que as nossas mãos possam ser mãos operantes na caridade, na prática do bem. Envolve-nos, Mestre Jesus, nesse ambiente e nessa sintonia que se faz agora. Que todos os irmãos encarnados e desencarnados recebam essas energias vindas do alto, esses eflúvios divinos, recompondo o corpo físico e espiritual, nos fortalecendo, nos enchendo de esperança e nos encorajando para continuarmos na nossa trajetória, firmes no nosso propósito de nos melhorarmos, seguindo o nosso planejamento reencarnatório. Mestre Jesus, nós os agradecemos pelo Evangelho dessa noite, pela luz divina que nos banha agora. Amigos espirituais, nós vos agradecemos por nos unir agora em pensamento e por nos sustentar nessa noite. E agora nós rogamos, Mestre Jesus, que possa estar conosco, nos conduzindo, nos amparando e conduzindo os nossos pensamentos sempre. Agradecemos mais uma vez pela oportunidade e pedimos, Mestre Jesus, se conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigada a todos que me acompanharam nesse Evangelho dessa noite. Agradeço do fundo do meu coração a felicidade por estar aqui e que nós possamos, em tempos vindouros, estarmos novamente todos juntos. Fiquem na paz de Jesus. Que assim seja. Muito obrigada.